Senhor presidente Renan Calheiros, a quem de imediato agradeço a realização desta sessão solene em homenagem à Justiça Eleitoral, em razão da efeméride dos 70 anos da sua reinstalação. É uma honra falar na tribuna desta casa, já quase bicentenária, em 1822-23, comemorar-se-á o bicentenário do Senado na República Brasileira. A Justiça Eleitoral com 70 anos, nós estamos aí correndo atrás da tradição do Senado da República e que vem da tradição milenar do Senado romano, as mais importantes instituições republicanas da história. Senhor senador Romero Jucá, autor deste requerimento, junto com tantos outros senadores que apoiaram esta iniciativa, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os parlamentares. A mesa já nominada, cumprimento a todos, amigos, todos que estão aqui, em razão deste grande dia que foi o 28 de maio de 1945, quando o Estado brasileiro opta novamente por entregar a organização das suas eleições ao Poder Judiciário, e nas mãos do Poder Judiciário está as eleições no Brasil confiadas. Cumprimento a todas as senhoras e senhores senadores, deputadas e deputados aqui presentes, presidentes de tribunais regionais eleitorais, outras autoridades já nominadas e as que ainda não tivemos a informação para nominá-las, aos servidores do tribunal. Gostaria aqui de tecer algumas palavras a respeito da nossa história. O sistema eleitoral brasileiro é um reflexo da formação histórica e política do país. De 1822, ano da primeira legislação eleitoral brasileira, até hoje, somam-se 192 anos de vida eleitoral. Não são muitos os países que têm uma tradição de eleições tão longa e tão constante como a nação brasileira. Desde o período colonial já havia, nas primeiras vilas, uma tradição democrática expressa no direito do voto. As eleições eram reguladas pelas ordenações do reino e tinham caráter estritamente local. Em 1821, foram realizadas as eleições dos representantes do povo brasileiro nas Cortes de Lisboa, regidas pelo decreto de 7 de março. Não havia, na época, restrição ao exercício do voto, que também era exercido pelos analfabetos. Em 19 de junho de 1822, José Bonifácio de Andrade e Silva expede a decisão número 57 do Reino, considerada a primeira lei eleitoral brasileira, estabelecendo as instruções sobre as eleições para a Assembleia Geral Constituinte de 1823. O voto passava a se assentar sobre bases econômicas, sendo privilégio daqueles mais abastados, como os proprietários de terras ou os altos assalariados. Já com a outorga da Constituição de 1824, o direito de votar ficou restrito aos eleitores do sexo masculino, maiores de 25 anos de idade e com renda mínima de R$100 mil por ano. Conjugava-se o voto censitário, baseado na renda, com o voto dos analfabetos. Para os padrões da época, a legislação brasileira era, apesar destas restrições, bastante liberal. De acordo com o censo de 1872, 13% da população, excluídos os escravos, votavam. Com a edição da Lei Saraiva, em 1881, adotou-se pela primeira vez o voto direto no Brasil.
uma vitória dos liberais. Em contrapartida, o voto passou a ser facultativo, os analfabetos foram proibidos de votar e a renda exigida para ser eleitor aumentou para R$200 mil, com critérios rígidos de comprovação. Como consequência, houve um corte de quase 90% do eleitorado. E, em 1886, votaram nas eleições parlamentares somente 0,8% da população. Esta restrição teria efeito duradouro. A vedação do sufrágio pelos iliterados só deixou de existir mais de 100 anos depois. Com a República, os principais cargos de poder do país passaram a ser eleitos. Aboliu-se o voto censitário, mas o direito de voto era assegurado apenas aos homens maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever. Permaneciam excluídos os analfabetos, as mulheres e, de acordo com a lei, os mendigos. Com essas restrições, acrescida ao fato de o alistamento e o voto naquela época não serem obrigatórios, as eleições durante a Primeira República tiveram baixa taxa de comparecimento. Nas primeiras eleições diretas para presidente da República, em 1894, votaram 2,2% da população. Em 1912, para a Câmara dos Deputados, o comparecimento foi de 2,6%. Na última eleição para a presidência da República, na República Velha, que ocorreu em março de 1930, 5,6% da população foi às urnas. Sobressai nesse período a chamada política dos governadores, cujo elo primário era a chamada política dos coronéis. Tanto a Constituição do Império, de 1824, quanto a Constituição da República, de 1891, adotaram de início no Brasil o sistema de controle do processo eleitoral exclusivamente político. Ainda durante o Império, surgiram primeiras leis inserindo, ainda que de forma tímida, a participação de magistrados no pleito eleitoral, como foi o caso da Lei de Círculos, de 1855, da Lei do Terço, de 1860, e principalmente a Lei Saraiva, de 1881, considerada um embrião da criação da Justiça Eleitoral. Com a Revolução de 1930, ganhou força a voz de Assis Brasil, que, ainda em 1893, em seu livro Democracia Representativa do Voto e do Modo de Votar, já defendia a busca pela verdade do voto e pela verdadeira representação, visando a conferir maior legitimidade aos resultados das eleições e a expurgar do processo eleitoral as práticas deletérias da velha política oligárquica brasileira. Conforme asseverado na exposição de motivos da subcomissão legislativa que preparou o projeto do Código Eleitoral, formada por Assis Brasil, João Crisóstomo da Rocha Cabral e Mário Pinto Silva, havia uma aspiração geral no Brasil de se arrancar o processo eleitoral, ao mesmo tempo do arbítrio dos governos e da influência conspurcadora do caciquismo local. A solução adotada foi a transferência do controle das eleições para os magistrados. E aqui uma peculiaridade, uma particularidade da nação brasileira. São pouquíssimas as nações no mundo que deferem ao poder judiciário a organização e a administração do processo eleitoral. A grande maioria das nações entregam esta organização ou a uma espécie de agência reguladora, ou ao legislativo, ou ainda ao próprio poder executivo. Como resultado da Revolução de 30, a partir da necessidade de se romper com as práticas eleitorais antigas, foi criada a Justiça Eleitoral e editado o Código Eleitoral Brasileiro em 24 de fevereiro de 1932,
a primeira data de nascimento da Justiça Eleitoral em nosso país. Este Código de 1932 trouxe várias conquistas democráticas. O voto secreto. Até o Código Eleitoral de 32, o voto não era secreto, e no Brasil houve época em que havia o voto carbonado. A mesa receptora dos votos autenticava o voto do eleitor, que ele poderia levar e mostrar a quem quisesse, autenticada pela mesa receptora de votos, em quem ele votara. O voto secreto é introduzido com o Código Eleitoral, o primeiro modelo de representação proporcional do país, e o voto às mulheres. Veja ali a senadora Vanessa, a senadora Lúcia Vânia. O voto às mulheres começa aqui. Embora poucos saibam que ainda na década de 20 o Poder Judiciário garantia a quem lhe procurava o direito das mulheres votarem, e houve um caso, inclusive, que a Justiça garantiu uma mulher de se inscrever candidata. Na América Latina, o Brasil foi o segundo a reconhecer o direito de voto às mulheres, após o Equador, que foi o primeiro, mas o fez ainda antes de muitos países, como França, Itália e Bélgica. O desenho da Justiça Eleitoral constituiu peculiar e criativo sistema de controle das eleições, porque, conjugando a tecnicidade e a imparcialidade do Judiciário com a temporariedade do exercício da função eleitoral. Não ficamos na Justiça Eleitoral mais do que 4 anos consecutivos. Esse prazo tão curto e temporário que ficamos faz com que haja uma oxigenação na Justiça Eleitoral e que não haja uma verdadeira relação que possa levar a uma ilegitimidade das relações políticas com a Justiça Eleitoral. Essa fluidez de comando na Justiça Eleitoral é extremamente relevante e importante, e penso que é o grande segredo do bom funcionamento da Justiça Eleitoral no Brasil. Embora permanente a instituição, ela não tem quadro próprio de magistrados. Seus magistrados não passam de 4 anos no exercício da função eleitoral e assim não atuam sucessivamente em 2 eleições para os mesmos cargos. Eu presidi as eleições de 2014 e as eleições de 2016 serão presididas por Gilmar Mendes, que será, a partir de maio do ano que vem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Jamais 2 eleições consecutivas são presididas pelo mesmo magistrado no Brasil. Fávila Ribeiro já ressaltava que este modelo institucional da Justiça Eleitoral era medida de sabedoria política de nosso país e dos nossos legisladores. No entanto, com a ditadura Vargas de 1937, interrompeu-se o início da Justiça Eleitoral. Mas em maio de 1945, ela foi, então, reinstalada com o Decreto-Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, que, por ter em Agamenon Magalhães um dos seus idealizadores, este Decreto-Lei ficou conhecido como a Lei Agamenon. Fixou esta lei o dia 2 de dezembro do mesmo ano para a realização das eleições e restabeleceu a justiça eleitoral em nosso país. Exigiu-se dos partidos políticos a atuação em âmbito nacional. Esta lei, então, é um marco daquilo que hoje está no artigo 17 da Constituição brasileira, o marco inicial da exigência de que todos os partidos no Brasil sejam de âmbito nacional e organizados nacionalmente. Também é o marco que pôs fim às candidaturas avulsas, ou seja, colocando os partidos políticos como o intermediário exclusivo entre a soberania popular e o exercício do mandato eletivo. Também esta lei tornou obrigatório o voto
a todos os brasileiros maiores de 18 anos. 72 horas após a sanção e a promulgação da lei, no dia 1º de junho de 1945, ou seja, há exatos hoje 70 anos, e aí uma feliz coincidência dessa sessão, presidente Renan, senador Romero, que essa sessão solene ocorra no dia 1º de junho, que foi o dia em que efetivamente se reuniram no Palácio Monroe, que já foi também sede do Senado da República, sob a presidência do ministro José Linhares, e se iniciou ali, então, os trabalhos da Justiça Eleitoral. José Linhares presidindo o Tribunal Superior Eleitoral e também era presidente do Supremo Tribunal Federal. Reinstalada a Justiça Eleitoral, em apenas 6 meses organizou as eleições. Desde o cadastramento do eleitor, que não existia mais, até a instituição das mesas, o preparo de toda a regulamentação das eleições, o cômputo dos votos e a declaração dos eleitos. Foi diante de dúvidas suscitadas em representação da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente Marcos Vinícius, à época, também consulta subscrita pelo Partido Social Democrático ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a extensão dos poderes do Congresso que iria ser eleito, que o TSE, então, recém-criado, editou a Resolução 215, de 2 de outubro de 1945, cujo relator foi o ministro Antônio Sampaio Dória, dispondo o seguinte, leio: o Parlamento Nacional, a ser eleito em 2 de dezembro de 1945, além de suas funções ordinárias, terá poderes constituintes, apenas sujeitos aos limites que ele mesmo prescrever. Resposta à consulta da OAB e do partido PSD à época. Foi que permitiu, então, ao Congresso eleito elaborar a Constituição de 1946. Mas, diante da renúncia de Getúlio, no final de outubro de 1945, assume a presidência da República José Linhares, presidente do Supremo, presidente do TSE. Permanece ele no cargo de presidente da República até 31 de janeiro do ano seguinte. Em 12 de novembro de 1945, para espancar de toda vez qualquer dúvida sobre os poderes do Congresso Constituinte, José Linhares editou a Lei Constitucional número 13, estabelecendo que os representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal teriam poderes ilimitados para votar a Constituição do Brasil, e a Lei Constitucional número 15, de 26 de novembro de 1945, segundo o qual o Congresso Nacional teria poderes ilimitados para elaborar e promulgar a Constituição do país. No dia 2 de dezembro de 1945, o país volta às urnas, elege presidente da República e o Congresso Constituinte de 1946, senadores da República e deputados federais, sendo um grande marco para a democracia no Brasil. Pela primeira vez, 13,4% da população votou, ultrapassando-se a vetusta participação eleitoral de 1872, antes da Lei Saraiva. A experiência democrática, mais uma vez, foi seguida de um período de limitações a partir de 1964, durante o regime militar, apesar de mantidas as eleições diretas no âmbito do Poder Legislativo Federal e Estadual, permaneceu, de qualquer sorte, a tendência já demonstrada de aumento da participação popular, iniciada em 1945. Em 1960, nas eleições presidenciais, votaram 12 milhões e meio de eleitores. Nas eleições para senadores de 70, já votavam 10 anos depois quase o dobro, 22,4 milhões. Nas eleições de 82,
já eram 48,7 milhões de eleitores. Fim do regime militar, foi promulgada a emenda número 25 de 1985, aprovada por este Congresso Nacional, concedendo o direito de voto para os analfabetos. Essa medida acabou com a restrição fixada pela Lei Saraiva e que permaneceu no Brasil por mais de um século. Finalmente, nas eleições municipais de 1985, os analfabetos votaram pela primeira vez na história republicana do Brasil. Com a Constituição de 88, nossa base democrática foi ainda mais ampliada, com a faculdade do voto aos jovens entre 16 e 18 anos. Atualmente, nós temos um percentual de votantes de cerca de 72% da população brasileira cadastrados na Justiça Eleitoral. Nas últimas eleições, em primeiro turno, deste total cadastrado na Justiça Eleitoral, compareceram no primeiro turno 115 milhões de eleitores e no segundo turno 112 milhões, o que representa 80% dos eleitores cadastrados participando das eleições e uma participação de mais de 60% da população brasileira. Então, nós temos, da primeira eleição organizada pela Justiça Eleitoral, em 2 de dezembro de 1945, após a sua reinstalação, com 13,7% da população comparecendo, para, nas últimas eleições, mais de 60% da população, dentro da população como um todo, comparecendo às urnas e escolhendo os seus representantes, dentre os quais todos os parlamentares aqui presentes, eleitos em 2014. Há muitos senadores eleitos antes, em 2010, em razão do mandato de 8 anos. Garantida a universalização do sufrágio, a Justiça Eleitoral caminhou para a utilização de tecnologias avançadas de votação. E aqui eu vou resumir um pouco a minha manifestação, que eu vou deixar por escrito, mas falo da urna eletrônica, falo do cadastramento dos eleitores em 85, 86, na época do ministro Nery da Silveira, a concepção da urna eletrônica na época do ministro Carlos Veloso, o início da urna eletrônica nas eleições de 96, depois 98 e, finalmente, 100% da população eleitora votando em urnas eletrônicas no ano 2000. Mais recente, a partir de 2005, a biometria, e já temos 24 milhões de eleitores identificados biometricamente. E agora, encaminhado, que foi a semana passada, no dia do aniversário de reinstalação, 28 de maio, a proposta de transformar, então, o cadastro da Justiça Eleitoral no registro de identificação civil de todos os brasileiros com a identificação biométrica, otimizando recursos e garantindo uma maior segurança na identificação das pessoas brasileiras, natas ou naturalizadas, através da Justiça Eleitoral. Como afirmei em pronunciamento na cerimônia em que o presidente Renan Calheiro nos deu a honra de comparecer na quinta-feira passada, a Justiça Eleitoral está preparada para os seus novos desafios. Em face dos mais de 143 milhões de eleitores brasileiros, já conta com a experiência de administrar a 4ª maior eleição do mundo e o maior cadastro de cidadãos de toda a América Latina. Contamos com o trabalho de excelência realizado pelos 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil e pelos juízes eleitorais, que, na imensa nação brasileira, levam a Justiça Eleitoral até os seus confins. É importante registrar ainda o empenho dos servidores da Justiça Eleitoral. São os servidores que fazem a Justiça Eleitoral existir e ter este seu sucesso. Nós, os dirigentes, passamos, mas os servidores ficam. A trajetória histórica da Justiça Eleitoral demonstra que ela tem correspondido vivamente às expectativas de sua criação, e esta sessão solene é uma demonstração para nós deste reconhecimento da nação brasileira através do Senado da República, presidente Renan. Pois, através do contínuo aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral, em seus diversos aspectos,
transformou, nos dias de hoje, as eleições brasileiras em uma verdadeira referência mundial. A Justiça Eleitoral tem demonstrado, ao longo desses 70 anos ininterruptos de existência, que está plenamente à altura do seu papel de guardiã da democracia brasileira, encontrando-se inteiramente capacitada para zelar pela realização de eleições periódicas, livres, seguras, equânimes e que preservem e que concretizem a genuína vontade popular em todo o território nacional. Não poderia encerrar esta manifestação sem reconhecer, mais uma vez, como eu já fiz na quinta-feira, o agradecimento do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral em particular para com o Congresso Nacional e para com este Senado da República, que nunca faltou junto ao Poder Judiciário com os instrumentos necessários para que a Justiça Eleitoral possa cumprir as suas competências e o seu mistério. Também nunca faltou e nunca faltará a Justiça Eleitoral com o necessário diálogo que ela deve manter com aqueles que são os intermediários do acesso do povo ao poder, os partidos políticos, os parlamentares eleitos e os mandatários do voto popular. É por isso que a Justiça Eleitoral é uma justiça que responde a consultas, é uma justiça dialógica com todos aqueles que fazem este trabalho, esse difícil e árduo trabalho da substituição da guerra pela política, do sacerdócio que é exercer um mandato político. A Justiça Eleitoral convive e sabe o árduo caminho que todos os parlamentares tiveram para chegarem a serem eleitos e respeita enormemente o poder legislativo brasileiro. Fica aqui o nosso agradecimento, senador Renan, senador Romero, proponente dessa proposição, em nome de todo o Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, ao Senado da República por esta comemoração. Muito obrigado.